primeiro lugar, eu quero agradecer a nossa irmã Messi que fez o convite. Mas antes dela, o nosso pastor Alexandre, né, já tinha feito o convite, né, e louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesta noite, né, cultuando o nosso Deus pela primeira vez aqui nessa igreja. Eu conheço o pastor Alexandre há muitos anos, né, e a gente vê nesse homem a graça para sustentar até agora. Só a graça é que faz essas coisas, né, pastor? Eu quero agradecer também pela vida de cada conjunto que aqui chegou. Vocês estão lindas, né? Olhando assim, pensa que tudo é a maior maravilha, que é fácil, mas não é fácil, né? Eu tenho sempre dito lá em casa, quem não quer sofrer nasce morto, né? A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Louvado seja Deus. E eu, quando me fizeram um convite, eu sou muito grata a Deus de onde Deus me tirou, né? E hoje está nos púlpitos, porque púlpito é lugar de santo, não é todo mundo que está preparado para estar aqui em cima, não. Eu queria muito bem estar ali atrás, só recebendo, só se enchendo da graça, da unção e o conhecimento. E a gente se sente pequenininha, né? Na minha retaguarda, 2 homens, 2 varões cheios de conhecimento, e creio que tem muitas mulheres aqui também. Louvado seja Deus. E eu, desde a semana passada que eu venho estudando a história de 5 mulheres, né? Elas eram filhas de Zelofeade, né? Ela não tinha direito, quando o pai morreu, a uma herança. Mas não foi bem essa palavra que eu vou deixar, não. Porque eu estava até conversando com a nossa irmã, a gente estuda, a gente lê, procura o significado do nome, a trajetória desse povo, a cultura. Aí quando chega aqui, Deus muda a história, muda o contexto, porque quem manda na igreja ainda é Ele. E quem faz, quem dá livramento é o próprio Deus. Eu sei que tem guerras na sua vida que o próprio Deus é quem vai vencer por você. Louvado seja Deus. E ali, eu gosto muito da história de uma mulher corajosa. Porém, o marido era um pouco, era um homem cruel e maligno. Eu vou ler só 2 versículos, para a glória de Deus. Olha, irmão, a promessa que Deus fez na sua vida vai se cumprir. Eu não sou melhor do que ninguém. Aleluia. Jesus foi me buscar lá dentro do crime. Uma mulher que não teria nada, que achava que era. Mas Jesus tem seu tempo certo e a hora de pensar. Aleluia. É uma pessoa assim, quem me conhece, eu acho que nem todo mundo me conhece aqui, mas sempre tem alguém que sabe do meu passado, sabe de onde Jesus me tirou. E Deus tem pedido para mim falar sobre o meu povo, o meu testemunho, né? Porque tem gente que diz assim: não vou orar pelo meu da casa, porque aqui tem um menino, sabe o que é que está fazendo. E Paulo queria alguma coisa com Jesus? Paulo era perseguidor de Cristo. Continue batendo na porta. Louvado seja Deus, porque o meu Deus é Deus que quebra o arco do fogo. Os planos do inimigo estão sendo frustrados. Tu não crê não? Porque eu creio. Irmão, o valente está sendo derrotado. Quando o camarada pensa que faz, que pode,
casa você vai ver que essa história é muito bom. Ler a história dos testemunhos dessas mulheres, Abigail, Ruth, Esther. E às vezes Deus dá uma palavra a gente, quando a gente recebe, a gente acha que é coisa da cabeça, aí confia. A irmã que teve a oportunidade, ela leu aqui em Esther, louvado seja Deus 2,14, e ali fala sobre livramento. Livramento. Deus deu livramento àquele povo judeu. Através daquela mulher, Deus levantou ela como rainha. E o marido dela não era crente, não. Era um homem generoso. Generosidade, se você for estudar, é parecido com humildade, mas não é. E eu quero deixar aqui, louvado seja Deus, aqui a história de Abigail, aonde diz assim: voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração, 1 Samuel, capítulo 25, perdão, viu, irmãos? Capítulo 25, o versículo 36. Vou ler para ganhar tempo. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete como de banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma. Entrou aonde? Sabedoria. Louvado seja Deus. Nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender coisas, amorteceu ele no coração, e ficou ele como uma pedra. Passados os 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Se você for ler essa história de Davi, você vai ver que Davi passou anos ali na terra de Nabal, e naquela época já existia os saqueadores, ou seja, ladrões para roubar o que era de seus bens. Mas a Bíblia está escrito que quando Davi estava guerreando naquele lugar, ninguém se aproximava para tirar o que era de Nabal. Se você for mais em cima desse contexto da história dessa mulher, você vai ver que ele era um homem cruel e maligno, mas porém era um homem abençoado. Ele era um homem próspero, louvado seja Deus, por causa da sabedoria de uma mulher. Se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai ter vários exemplos, como aquela cidade de Abel, Betmacá. Se não tivesse uma mulher vigilante, grande ia ser o derramamento de sangue. Mas Deus ainda levanta remanescente, mulher valorosa, mulher cheia da graça, da unção, e que se dispõe a orar. E a Bíblia está escrita, irmão, que por causa dessa mulher, Davi, quando acabou a guerra, não tinha mais alimento, não tinha mais comida, porque além de Deus levantar ele como rei, ele tinha que lutar pela vida dele e pela vida dos seus companheiros. E o que foi que aconteceu? Quando chegou o momento de alimentar aquele povo, que ele viu que não tinha nada, eu acredito que a Bíblia não relata não, mas eu estava imaginando, eu vou pedir ajuda a Nabal. O homem rico, ele pensou, o homem rico chega aqui, ele tem condição de me ajudar, às vezes não está assim, a gente olha para fulano, aí diz assim, até a hora, oh Jesus, vai lá, parece até que Deus é empregado da gente, toca no coração, relaxou, ele é de onde a cama na pessoa.
ensinar o oleiro a trabalhar. Não é assim? O Deus da providência está aqui no nosso meio. E Ele faz como quer e usa quem Ele bem entender. Antes de eu terminar essa história, eu vou dizer algo que Deus fez comigo ano passado. Ligaram para mim, eu disse, Deus, eu estou para trás em frente de culto, Senhor, você sabe que eu não tenho. Eu vejo a pregadora falando alguma coisa que às vezes eu nem tenho. E eu. Aí um casal, da Feira de Santana, inclusive ele é teólogo, liga para mim e diz, irmã Claudete, eu queria que a senhora viesse trazer uma palavra aqui para o congresso. Não, né? Mas como é que eu? Sem nada, tinha uma mala. Toda vez que ela ligava para mim, a senhora veio, eu digo, vou. Quando eu pensei em contar minha situação a ela, ele disse, esse cara, quem vai fazer sou eu. Aleluia! Época de São João, passagem de avião tudo caro. Eu digo, nem que seja numa sacola, mas eu levo minha roupa e vou. Eu sei como, mas eu vou. Aí eu quis fazer a minha maneira. Eu digo, eu vou arrumar um caminhoneiro desse aí, vou pedir uma carona e eu chego lá. Deixa eu dizer uma coisa. Aquele que me chamou, ele se responsabiliza. Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. E ali, Deus não deixou contar minha situação a ela e foi se aproximando um dia. E eu olhava as passagens tudo cara, eu digo, eu não tenho. Aí me chamaram para pregar num negócio de uma live. Eu digo, eu nem sou pregadora, mas já que vocês gostam de ouvir eu falar, eu gosto de falar de Jesus e dizer as maravilhas dele. Porque ele pegar uma mulher como eu tô ali em Lucas capítulo 1, 37, que para Deus nada é impossível. E ali me chamaram para levar uma palavra, uma live, e eu fiz essa live, eu não entendi muito bem como era, são uns quadradinhos. E louvado seja Deus, eu conheci um pessoal lá dos Estados Unidos, um pastor. E Deus criou uma situação em que eu estou bem uma semana. Eu quero falar com a missionária Claudete. E conversa vai, conversa vem. Ele disse, quando fosse na semana de viajar, e eu já... A gente sabe que Deus faz, mas a gente é ser humano, é limitado. Mas o meu Deus e o teu não é não. Ele disse, irmão Claudete, eu vou lhe dar uma passagem para a senhora viajar para onde a senhora quiser. Olha, tem coisa que Deus vai fazer. Tem coisa que vai chegar na nossa boca, a gente fica sem acreditar no que está vendo. Glória a Deus! Sabe isso? E ali eu fui a pé. Aí ele disse assim, eu vou mandar dinheiro suficiente para a senhora pagar o Uber, comprar uma mala e comprar um vestido. Mas é aquela coisa tão simples, né? Que a gente fica até duvidoso pelas coisas que a gente vê no nosso meio hoje em dia, né? Eu disse, pelo menos um sinal de Deus eu já tenho. E se passou-se os dias, ele disse, a senhora tem uma conta da Caixa? Eu disse, não. A minha filha tem. Aí eu perguntei a minha mãe, não é dar por conta aí a ele, né? Porque não custa, ninguém vai preso, né? Se for alguma coisa que não tem senha nem nada. Ela foi dele. Deu 3 minutos. E antes dela enviar a conta para ele, ele disse, olha, tem que pagar não sei o que aqui, porque a moeda daqui é diferente daí. E era tanta dificuldade que eu digo, isso não vai dar certo não. A palavra de Deus está escrita que os teus pensamentos não eram os pensamentos. Deus tem pensamento de paz ao teu respeito e ao meu respeito. E ali, irmão, quando ela olhou e disse, mãe, o dinheiro caiu na conta. Eu digo, não estou acreditando, a senhora pode preparar, mas vou comprar agora mesmo a sua passagem. Época de São João, tudo caro. Deixa eu dizer uma coisa para alguém aqui nesta noite. Pode se preparar. Que o lugar que Deus determinou para você chegar, você vai chegar.
Deus cria situação de onde nem existe para abençoar o seu servo. E para você ir e levar a palavra. Mas para isso tem que ter muita renúncia e fechamento de boca. Porque a maioria das vezes a gente não vigia para até a bênção. E eu ali naquela situação fui comprar uma mala chique, comprei roupa. Deus usou outra irmã que fazia 10 anos e me conhecia, mas não foi nem lá em casa. E chegou na minha porta. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: o que é seu chega nas suas mãos. Porque o Deus que eu conheço é o Deus que está aqui nesta noite. Ele é Deus de justiça. Ele é Deus de provisão. É calma. Ele é meu derramar, sou. A palavra de Deus está escrita, irmão, que Davi selecionou 10 homens. Ele não foi, ele mandou. E você sabe que aquele soldado era tudo sanguinário. Homem que matava a fio da espada. Não existia as drogas que existem hoje, né? O povo se topa para fazer o que não presta, mas ele não. E aí, quando chegaram na casa de frente da Nabal, disseram: o rei Davi mandou pegar, meu senhor mandou pegar e de ajuda ao senhor de alimento. E a palavra de Deus está escrita que ele disse: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ele sabia da origem dele. Sabia ou não sabia? Porque ali todo aquele círculo vizinho, todo mundo conhecia ele. E a palavra de Deus está escrito que o que me chama a atenção é a obediência desses homens. Porque você sabe que teve um momento na vida de Davi que levantou-se foi agredir ele com maldição, com palavrão, até um dos soldados queria arrancar a cabeça e ele não deixou. Louvado seja Deus. Porque se ferir o rei, está ferindo a eles. Os soldados de Davi, muitos eram fiéis a ele. Louvado seja Deus. E ali eles voltaram e foram contar que ele se negou a dar a provisão que era para ter dado, porque a porta que Deus abriu para Nabal, através da sua esposa, Abigail, que o nome Abigail significa a alegria do meu pai. E a palavra de Deus está escrito que Davi se irou. Era um homem segundo o coração de Deus. Mas se você for estudar a vida dele de Saul, ele errou mais do que Saul. Mas existia uma diferença. Ele reconhecia que estava errado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você for contar algum problema a alguém e alguém se negou ali a abençoar, essa pessoa não se negou a você, não. Se negou ao Deus que tudo pode. E muitas das vezes eu passando por luta, não sabe por quê. Não é assim? Porque tem gente que diz: o dinheiro é meu, eu dou o que eu quiser, eu faço o que quero. Engano seu, minha filha. A porta, quem abriu foi Deus. Eu só está aqui porque foi Ele que te trouxe aqui nesta noite. Para te dizer que não desista. Louvado seja Deus. E a Bíblia está escrito que Davi mandou avisar que no dia seguinte não ia poupar nem as crianças. Imagina aí como é que estava avisando aquele nome. O camarada morrendo de fome, passando cansado, sobrecarregado de tanta luta, que a luta de Davi não era brincadeira. Precisou de uma ajuda. Ele veio que o camarada vinha para ajudar e não deu. Louvado seja Deus. Mas o Deus de repente está aqui nesta noite. Deus de estratégia. A palavra de Deus está escrito que chegou um mensageiro, foi até Abigail. Disse: olha, Abigail, amanhã Davi vai vir com seus homens, não vai poupar nem as crianças aqui.
Eu comparo essa história igual aquela cidade de Abel de Macara, era uma cidade de anciões e conselheiros. Mas tinha um camarada filtrado lá, que era o inimigo de Davi. E por causa de uma mulher, teve derramamento de sangue. Irmão, vou dizer uma coisa: a gente ministra uma palavra dessa, mas a gente sabe o preço que a gente paga. Porque se você não viveu, você vai ter que viver. E a Bíblia está escrito, irmãos, que quando foi no dia seguinte que ela recebeu a notícia, ela não foi orar, ela não foi se desesperar, nem foi chorumingar, nem foi para a porta de vizinho comentar. Ela tomou uma posição de mulher de Deus. Qual é a posição que Deus quer que eu e você tomemos? Diga, se você estiver desanimada, prostrada, se você tiver com dúvida que Deus não faz, se você está esperando uma promessa, saiba que Deus ainda é Deus. Ele não mudou. Eu mudo, você muda. Eu posso até prometer e falhar, mas quando Ele promete, louvado seja Deus, Ele faz. E tem um problema, viu? Às vezes a gente não quer escutar um não aqui na igreja. Às vezes a gente não quer passar perseguição dentro da igreja, porque a igreja, aquele lugar, é como um hospital. Tem muitos que estão libertos, mas tem muitos que estão ali no período de libertação. Por que a Bíblia diz, está escrito que a gente tem que suportar a fraqueza do Senhor? E ali, deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que ela pegou vinho, pegou guisado, pegou tudo que Davi estava precisando. É aonde entra o quê? A provisão. Nabal negou, mas ela foi nas costas dele fazer aquilo que Deus tinha determinado no coração daquela mulher. E a palavra de Deus está escrita, irmãos, que ela não comentou nada com seu marido. Tem coisa que é para você conversar com seu esposo, mas tem coisa que é para você resolver. Esse homem era cruel e maligno, mas a gente não via essa mulher reclamar desse marido. Pode ler a história dela, mas tem mulher que quando tem um marido, só basta dar não, uma mulher, vai logo para a porta da outra. Olha pelo meu marido para que Deus entre com providência, faça isso, faça aquilo, não é assim. Mulher vigia, derramas. Era meu derrama da pessoa. Tu não quer suportar nada aqui dentro, aí Deus levanta um jumento bravo dentro de casa para tratar comigo e com você. Glória. Eu não tenho marido, não. Louvado seja Deus. Eu oro muito pelo marido das irmãs. Mas eu tenho um filho que eu tenho aprendido muito com ele. Mas tem hora que Deus diz assim: filha, eu vou tratar. Quando ele diz assim, eu vou tratar a minha oração de graça. Me dê força. Porque só Deus sabe o coração de uma mãe quando vê um filho desobediente fora da presença de Deus. E tudo que eu digo a ele, para você entender, eu criei meus filhos dentro do Evangelho. E hoje eles querem estar dentro do centro de maturidade, ele está atrás de proteção lá. Eles estão precisando de proteção, está lá atrás de proteção. Essa semana eu passei uma experiência e passei para ele, eu disse: olha, tu faz assim, que vai dar certo. Aí ele, sem querer, querendo, mesmo assim ele fez, aí ele viu as portas abertas. Estava tudo desempregado, pastor. Aí Deus disse: vou eu abrir as portas, filho. Diga para mim também, ele disse: eu quero ir trabalhando para mim. Eu fiz tanto curso, gente, estudei, pai.
Aquele que Deus chama para uma grande obra, você pode fazer o doutorado, mestrado, pode fazer o que for. Mas você vai ter que fazer o que Ele está determinando na sua vida. Nem invente de trabalhar por homem. Aquela que Deus levanta como intercessor, como é que tu vai aguentar passar a noite toda embora? Porque você passa ali 15 horas da manhã. Foi que você está dormindo, nossa. Às vezes eu estou com um turbilhão de problemas, ele vai olhar para o fulano. E a gente tem que obedecer. A palavra de Deus está escrita aqui na história dela, de Abigail. Que quando foi no dia seguinte, ela foi comentar o que ia acontecer. Ia acontecer, não aconteceu. Por quê? Porque Jesus chegou primeiro. Enquanto você está ali adorando, Deus está visitando a tua casa, está curando, está sarando, está visitando o coração. Ele está fazendo aquilo que eu nem você pode fazer, mas Ele pode. A Bíblia está escrita: louvado seja Deus, que Ele pode tudo. Lembra do louvor que vocês louvaram aqui, que Ele é quem abre mar? Me diga qual é o cientista que faz parede de água, mas Ele faz. Ele muda a história. Louvado seja Deus. E eu fui para a Bahia, viu? De avião só fazia chorar. Olhando aquela nuvem e dizia: meu Deus, se o Senhor quiser me levar agora, tá bom. Louvado seja Deus. Aí eu desço lá em Salvador, pego o metrô. Aí ele chega, bota outra cega perto de mim, ela olha para mim de cima a baixo e diz: tu vai para o exterior, prepara a tua mala. Quando eu chego na casa do pastor, eu estou resumindo a história para não entrar muito detalhe, que as horas já se avançam. A palavra de Deus está escrita, irmão. Aquele a que Deus chama, você pode correr para um lado, correr para outro, você pode ciscar, chorar, humilhar, dizer que não pode, mas Ele pode. Moisés foi levantado como um grande líder. Louvado seja Deus. Sempre aquele que tem chamado para algo, nunca caiu. Eu não posso, eu não tenho. Deus só procura gente ocupada com o peixe. Estava pescando. Pescou a noite toda e não conseguiu um peixe. No outro dia ele vai lá e volta. Estava cansado. Imagina aí. Uma coisa é você fazer as coisas com direção. Com a direção de Deus. Vocês sabem que a Bahia era sempre das macumbas, os feiticeiros. E o povo dizia: Caleb, tu tem coragem de ir? Eu digo: coragem eu não tenho, mas se Jesus me der força, eu chego lá. Aí pensou, o povo dizia: do jeito que eu olhava logo para minha espada, eu dizia: quando tu chegar lá no aeroporto de Salvador, Satanás vai dar uma bizinha. Irmão, eu fui para passar 3 dias no congresso, passei 15. Foi agora me ligar de novo para mim voltar em agosto. E eu estou retornando para lá. De lá eles vão me mandar para Manaus para passar 15 dias, uma agenda de 15 dias. Eu passei um processo um dia desses aí. E eu perguntei a Deus: o que é que o Senhor quer de mim? Aí eu vim aqui. Não, eu fui deixar o menino no colégio. Aí Deus disse: pastor Alexandre. Aí eu estava vou levar uma palavra lá. Para um bom entendedor, uma palavra basta. Quando eu estou em casa, o outro me diz: doutora, você não pode trazer uma palavra de oração? Eu queria estar sentada. Mas Deus não quer vaso prostrado, quer? Ele te chamou para trabalhar para o reino dele, dizer que Ele é, que Ele faz, que Ele pode. Tu sabia que até num abraço Deus te usa? Até no abraço Deus te usa. Ninguém entende, mas não é para entender não. É só para comunicar. Aí Deus te usa uma graça.
Louvado seja Deus. E a palavra de Deus está escrita aqui, meu irmão. Que a Abigail, quando deu a notícia, o marido dela passou antes de 10 dias, foi a óbito. Mas não vai pedir para seu marido morrer lá, que foi uma questão com a Abigail. Que Deus trata com qualquer negócio de maneira diferente. Né? Porque tem gente que lê a história de assim, pronto, senhor. Entra aí e mata esse homem, para ele não ficar com a pressão. Desce não, viu? Porque meu Deus, ele é vida. Ele é vida que eu mando abraçar. Vai ler a história e ver porque o cara às vezes chega cansado, sobrecarregado. Ei, tu é auxiliador, tu que tem que aguentar o tanto que não armou. Tu não escolheu, foi tua escolha. Louvado seja Deus. Aí você tem que esperar o tempo dele fazer. Não é assim. Não peça para matar não, viu? Peça para Deus salvar. É diferente. Show. Ele é de ouro de Camanai. E se você ler essa história, irmão, a Abigail era uma mulher rica, mas ela ia para dentro do fogão fazer pão. Se fosse eu a tempo outrora, eu qualquer condição com mais dinheiro, aonde era que ia para dentro do fogão? E ela tinha as servas delas fiéis, ela não tinha filho. Mas ela lutou pela sua casa. E quem é que vivia dentro da casa dela? Só ir para cá. E sem contar com aquele povo, né, que fazia panela com ele para estar lá bebendo a noite todinha. E o camarada que bebe dá trabalho. Mas Deus só gosta desses caras que não valem nada. Aquele que dá mais trabalho, Jesus levanta e fala dele mais do que eu. E não se preocupe não, viu? Que aquele rebelde Jesus vai ter um encontro. É ele que fere e ele mesmo tem um remédio para curar a vida. Louvado seja Deus. E as horas se chegaram. E se vocês tiverem oração, lembrar da irmã Claudete, olhe por mim. A minha luta não tem sido fácil, mas eu tenho visto a mão de Deus na vida da minha família. É o camarada fazendo empréstimo e ele dando livramento. É ele chumigando e Jesus abrindo as portas. Tinha um filho que ele estava no tráfico de droga. Eu sabia que o menino gastou pouco, ele me perdeu, aí puxou ele. Aí ele ia para o bar ali. Quando a gente sai, tem certo lugar que a gente sai de hoje, a gente era brasileira, a gente não vai para todo canto, né? Assim, eu vou, eu falo, eu não passo. Aí Deus perguntou ele lá, sabe para quê? Foi falar do amor de Deus no filho de crente, de pastor, de dirigente de oração, que estava lá dentro desse mal, se drogando. Louvado seja Deus. E eu ali disse, Senhor, se eu pedir para ele sair, vai dormir nós, mas se o Senhor tirar ele diferente. Aí eu fui orar. Deus abriu uma porta de emprego. Você sabe que a maioria dos empregos que aparecem hoje em dia é tudo um salário, nem importa, né? Deus abriu uma porta de emprego para meu filho de R$3.000, que ele sabe trabalhar na cultura. Agora só que estava no coração dele e eu não via algo. Aí inventou de fazer coisa errada, achou um pouco que ele tem filho, não paga aluguel. E eu dizia, valoriza o que Deus me deu. E eu não sabia porque eu dizia, mas eu sabia porque eu estava dizendo aquilo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se o seu quiser lhe ouvir, lhe atender, eu conheço um que põe o freio. Fui fazer uma besteira, estava na prisão. Aí disse, mãe, me ajuda, tira daqui de dentro. Eu só chegava lá e dizia, eu não posso botar a mão onde Deus está. Tempo certo, Deus vai lhe tirar. Aí eu sonhei com ele saindo. Com 3 meses que ele estava lá dentro.
cheguei, se não for coisa da minha cabeça, né? Eu dizendo aí, eu não gostava de você sair desse lugar. Foi o tempo que ele mais orou. Pastor, tem ovelha que só vai na base do agulhão. Sabe o agulhão foi? Está escrito lá no livro de Juízes, capítulo 3, a história de um homem chamado Santar. Ele tinha um agulhão que conduzia a boiada. Você sabe que na ponta daquele agulhão tem uma ponta de metal. Se bater, machuca. Eu não sei qual foi o rebanho que Jesus botou para tu cuidar, mas tu vai ter que usar o que ele entregou na tua mão para você usar. Era um homem simples, boiadeiro, levantou-se 600 filisteus para matar um homem. 600 vão para matar um homem só. Deixa eu dizer, Deus já falou aqui que não vai morrer ninguém. Não vai não. Meu Deus, Ele é Deus que quebra o arco do forte nesta noite. Está escrito no livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4. O arco do forte foi quebrado. E o que é fraco foram cingidos de força. Amém? Que Deus abençoe as vossas vidas. Fique com essa palavra. Louvado seja Deus. Vigie. Peça sabedoria a Deus. Que muitas das vezes Deus usa até os próprios nabais para lhe abençoar. Se você bem ver essa história lá na frente, estava em casa, né? Já entra aí outra história, que ele chegou lá na guerra, chegou lá, tinha saqueado tudo, não tinha nada. Louvado seja Deus. E Deus depois tocou o coração de Davi, me chamou aquela mulher, porque ela era uma mulher bonita. A palavra de Deus diz que o significado é a alegria do meu pai, ou o sorriso do meu pai, né? Louvado seja Deus. E Deus continue abençoando, né? Nem tudo que parece é. Amém? A Bíblia está escrito que existia uma mulher de 18 anos dentro da sinagoga, encurvada. Eu olhava assim, se eu tivesse lá, eu pensava que era uma grande coluna, mas era demônio. Mas Jesus chegou e libertou, porque só quem vai fazer esse negócio, você acredita que até as amizades do seu filho Deus tira.